Olá meu querido, olá minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade para levar até você uma palavra dele e te ajudar a encontrar o seu propósito de vida e o maior de tudo, a sua felicidade. E venho te pedir de coração, se você acredita que essa palavra faz bem ao seu coração, que você possa ser uma alavanca na vida de outras pessoas e também poder transformar as outras pessoas através de um simples gesto de compartilhar, de comentar, de ativar o sininho aqui no YouTube. Cada vez que a gente colocar um vídeo, você possa acompanhar e sempre ter um contato, uma palavra de Deus. Desde já eu te agradeço de todo o coração. Hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus que está em Marcos capítulo 3, no versículo 28 a 30, onde fala assim: Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Deus nos dá aqui um alerta muito grande, onde nós colocamos em definitivo todas as esperanças de entrar um dia no reino de Deus, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Só que isso, para nós que somos cristãos, que temos a nossa crença em Deus e temos o desejo maior de um dia morar junto dele, isso seria até uma insanidade para nós. A palavra que eu quero tocar com você hoje em modo específico é que tanto os pecados como as blasfêmias, ou seja, o pecado ele te impede, ele limita a sua entrada também no reino de Deus. Não é porque eu não pequei contra o Espírito Santo que a minha entrada está garantida no reino. De maneira alguma, na verdade é um juntado de várias coisas que nós devemos nos atentar para garantir a nossa entrada no reino de Deus. E não é algo que tem que ser feito de forma proposital apenas, mas algo que brota no coração. Porque o pecado, em suas diversas formas, o pecado em suas vários jeitos de acontecer, ele nos destrói cada vez mais. Porque o pecado ele não tem outra intenção a não ser destruir aquilo que nós amamos, não ser acabar com os nossos sonhos e, mais ainda, comprometer a nossa entrada no reino de Deus. E se você puxar o significado literal da palavra pecado, ele começa em errar. Eu vou simplificar para você um pouco, mas ele começa em errar. O pecado é estado estar errado. É desviar-se do caminho da retidão e da honra. E ele aprofunda dizendo que aonde para nós é mais importante, o pecado é nos desvirtuar das leis de Deus, ou das leis divinas, seja em pensamentos ou ações. E aí então nós temos uma grande dica, é que o pecado ele não é apenas em ações, porque nós acreditamos, porque eu não fiz algo concreto, eu não pequei. Muito pelo contrário. Muitas das vezes o pensamento, o sentimento, ele é mais pecaminoso do que a ação do pecado em si. E aonde nós devemos ter um grande cuidado, que nesse momento, para não maximizar ainda o nosso pecado. Nossa, mas como o pecado ainda pode ser pior ainda? Quando nós influenciamos o outro a pecar. Porque quando nós pecamos, nós assumimos uma condição de sujeira na nossa vida. Só que quando nós fazemos o outro pecar, então nós estamos maximizando esse estado de pecado. Então, só para você entender a analogia que eu vou fazer. Uma pessoa em um estado de raiva, um estado de injúria, e sem saber o que fazer,
uma outra pessoa chega até ela e fala: olha, por que você não pega aquela arma que você tem e mata esse problema? Mata essa pessoa. E a pessoa já está totalmente injuriada e ela faz a ação de pegar a arma e matar a outra pessoa. Ou seja, por mais que a pessoa estivesse nervosa, estivesse com raiva naquele momento, ela não transgrediu o sentimento para a ação. Só que outra pessoa externa fez com que isso acontecesse. Então, através da palavra de outra pessoa, ela conseguiu romper aquele estado de sentimento para o sentimento de ação e fazer com que a pessoa matasse a outra. Aí eu te pergunto, a pessoa que matou, que deu o tiro propriamente dito, de fato ela cometeu um pecado muito grave. Só que antes disso, tão grave tanto, ou até maior, foi quem deu a ideia, foi quem insinuou a fazer o pecado. Então você pode ter certeza que a pessoa que induziu a fazer, ela foi mais pecadora ou tanto quanto quem fez a ação. E é onde nós devemos ter um cuidado muito grande com as coisas que nós pensamos, com as coisas que nós desejamos, com aquilo que falamos. E a palavra que sai de nossa boca, ela tem mais poder do que uma ação física. Muitas das vezes você não precisa dar um tapa em alguém, você pode não dar um murro em alguém, não agredir fisicamente, mas a sua palavra agride a pessoa que ela se sente totalmente derrotada. Então cuidado, que você pode pecar muito mais em sentimentos do que em ações. E como que eu faço para evitar todo esse pecado? Embora simples, a única palavra que nos distancia de Deus é a palavra pecado, é a única coisa que nos tira do nosso foco, do nosso direcionamento a Deus, é uma única palavra, que ela parece ser simples em dizer e tão complexa em viver. Você na sua vida, você sabe o que é certo e o que é errado. Ah, mas por mais que eu não queira acreditar, se você buscar na palavra, em 1 Coríntios 6, no versículo 9 a 11, lista alguns pecados, que depois, se você quiser, dá uma olhada com um pouco mais de calma. E se ainda assim tiver algumas dúvidas, você pode procurar em Apocalipse 21, no versículo 8, onde lista outros pecados. E ali deixa mais claro alguns pecados que devem ser totalmente evitados. E o estado do pecado, eu consigo imaginar ele como se fosse sujeira. E para a gente entender um pouco melhor, entenda, o pecado é um estado sujo. Você pensa em um mendigo que anda pelas ruas todos os dias, e você olha na pessoa e você sabe que ela está suja. Pelas roupas que ela usa, pela sujeira que está em seu corpo fisicamente, você sabe que a pessoa está suja. Assim como algumas pessoas pecam e não se importam em expor isso, e de longe você enxerga que a pessoa está em estado pecaminoso. E um outro estado, às vezes a pessoa peca, mas ela troca suas vestes. Então, nem todos conseguem enxergar aquela pessoa em estado de pecado, porque ela está com vestes novas. Só que, ao chegar perto da pessoa, o pecado pode não ser visto, mas ele fede. Assim como uma pessoa que não toma banho também. Então você não enxergou o pecado nela, mas você sentiu o pecado nela. Olha que interessante isso. E por mais que a pessoa venha fazer algumas ações para camuflar o seu pecado, ela troca de roupa, ela passa um perfume para exalar um outro odor, e então, para ninguém perceber que ela ainda está suja, porque a sujeira ainda está nela, mas o externo dela não demonstra isso. Mas entenda que até mesmo o perfume, ele tem uma validade. E estar junto com a pessoa, o efeito daquele perfume vai passar e o pecado vai voltar a aparecer. Então, por mais que você tente esconder o seu pecado, por mais que você tente camuflá-lo, não vai resolver. Um estado de pecado é uma sujeira que deve ser arrancada de nós.
ela não deve ser camuflada. Não adianta eu dizer que eu não fiz o mal para o outro se no fundo do meu coração eu quero que ele se dê mal na vida. Não adianta eu proferir palavras bonitas de Deus abençoe e sendo que eu quero que Deus na vida dela atrase a prosperidade dela. Isso é pecado do mesmo jeito. Então nós devemos buscar naquele que pode de fato nos lavar. Assim como a água pode lavar a sujeira, nós devemos buscar aquele que consegue lavar a nossa alma, o nosso espírito, e que é Deus. Aquela água que jorrastes do coração de Jesus, aquela água que jorrastes do coração de Jesus, no alto da cruz, ela tem o poder de nos lavar, ela tem o poder de nos transformar e tirar de tudo que nós temos de pecado e arrancar fora. Só que aí eu te digo, meu querido, não adianta você tomar um banho e você voltar a andar num chiqueiro. Então antes de você chegar no ponto de querer tomar banho, querer se lavar de todo esse pecado, você precisa primeiro mudar os seus ciclos de convivência. Você precisa mudar por onde você anda. Se eu quero, Senhor Jesus, estar limpo, por mais que eu creia que o Senhor possa me lavar, e esse lavar é perdoar, eu acredito que o Senhor pode me perdoar de todos os meus pecados, mas eu não posso mais ficar continuando andando em ambientes onde só tem sujeira, onde eu só vou me sujar. Se eu frequento tal lugar que me suja, eu não posso andar lá mais. Se eu tenho pessoas ao meu redor que me jogam sujeira e não me ajudam a ficar mais limpos, são pessoas que eu não devo conviver. E se você é alguém que, por alguma forma, de algum jeito, faz sujeira nos outros, é onde você precisa mais ser lavado. Porque nós temos que ser para o outro um canal de graça, de bênção, não de destruição. E na verdade, nós temos que ser para o outro, eu aprendi essa semana, não somos um canal de bênção, nós temos que ser um reservatório. Isso é maravilhoso. O canal de bênção apenas transmite a água de um lugar para o outro, ou seja, você apenas recebe a bênção de Deus e entrega a outra pessoa, mas nada fica em você. Um canal não tem nada, ele transmite a graça, mas ele não tem graça nenhuma. Já um reservatório não, o reservatório ele é cheio da graça, ele é cheio de bênçãos, então ele transborda, e nesse transbordar você atinge outras pessoas. E isso que eu estou fazendo com você aqui agora, meu querido, é um estado de transbordar. Eu não estou sendo para você um canal de bênçãos, um canal de graças. Embora seja muito bom, mas eu te digo, eu já tenho vivido as bênçãos de Deus há muito tempo. Eu tenho vivido a graça de Deus na minha vida de uma forma inexplicável. E é por isso que eu trago até você. Então seja para o outro um reservatório de graças e de bênçãos. Se encha primeiro, se permita encher, se permita Deus lavar em você tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é ruim e tudo aquilo, Senhor Jesus, que também eu posso brotar a sujeira. O Senhor tira de mim, ó Deus, porque eu quero ser limpo, eu quero ser santo, eu quero viver no teu caminho, eu não quero, Jesus, desviar-me mais do seu caminho. E que isso comece, meu querido, talvez não em ações, mas comece no seu sentimento. Brote coisas boas no seu coração, sentimentos bons, palavras de bênção. E por mais difícil que seja, é um trabalho constante e árduo de mesmo as pessoas muitas das vezes não merecerem, muitas das vezes não serem dignas daquilo, mas é um trabalho nosso. E essa semana, conversando com um amigo de uma pessoa que fez algo muito ruim para ele, ele foi muito injustiçado. E ele falou para mim, eu fiz tal coisa porque ele também não vai prosperar, e eu fiz aquilo porque ele também não merece crescer diante do que ele fez comigo. Eu falei, meu querido, o erro é dele, o pecado é dele. Não deixe que o pecado dele se torne no meu pecado. Nós tendemos a pagar o mal com o mal, só que o mal até que ele é feito a mim,
Eu ainda, embora seja muito injustiçado e triste, lógico, mas estou feliz, ó Deus, porque o pecado não partiu de mim. Não fui eu que fiz injustiça com ele. E eu não posso permitir que o pecado dele se torne um pecado para mim. E por mais que eu receba somente coisas ruins, ó Deus, por mais que sejam apenas trapaças, por mais que as pessoas apenas façam algo ruim para mim, mas que isso caia em meu coração e por uma força do Teu Espírito e da graça que já transborda em mim, eu posso transformar em bênçãos. E eu posso transformar, Senhor Jesus, apenas em maravilhas na vida do outro. E assim eu estou me brindando para que o pecado do outro não se torne pecado para mim. Que Jesus possa te lavar, Ele possa te transformar de dentro do seu íntimo, até aquela sujeira que você acredita que não tinha mais perdão. Mas Jesus te fala nesse momento, se você mudar o seu caminho, se você trocar os lugares onde anda, as pessoas que você se relaciona, esse é o primeiro passo para você começar a se lavar. Porque antes de você tirar as suas sujeiras, você precisa não se sujar mais. E ao se retirar desse caminho de podridão, Deus vem te lavar. E você perceber que a limpeza, o odor da graça, o cheiro das maravilhas de Deus é muito melhor do que viver no chiqueiro de lamas. Que você possa ter o coração tocado, transformado e possa buscar a limpeza em Deus. Possa derramar sobre nós, Senhor Jesus, toda a água que jorrastes do Teu coração e nos lava, Jesus, e nos transforma. E nos ajude, Senhor Jesus, a trilhar um novo caminho. Um caminho onde tudo é limpo, onde tudo, Senhor Jesus, me leva ao amor e que eu possa transbordar todo esse amor. Amém. Meu querido, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe do fundo do coração. E se você puder, nos ajude a compartilhar e que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. E nós vamos ser reservatórios para as outras pessoas e mostrar a graça que Deus tem realizado em nós. E assim você vai estar sendo uma alavanca na vida dos outros, pois o mundo precisa de alavancas. O mundo precisa de pessoas que possam alavancar as outras pessoas no caminho de Deus. Muito obrigado de coração, um abraço e até a próxima palavra de Deus.